Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente começa, né, com os primeiros tópicos da disciplina biológica. E aqui nós temos, eu coloquei como primeiro slide a foto de uma célula para mostrar o quão grande, né, é a dimensão da célula propriamente dita. Então eu sempre digo que a célula é um mundo. Ela é invisível aos nossos olhos, mas ela executa inúmeras, milhares de reações no seu interior. Aqui a gente está vendo várias organelas, né, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, o retículo plasmático granular, retículo liso. Então, essas organelas, elas também possuem membrana, porque essa membrana ela é importante para definir muitas das funções que essas organelas vão fazer. E isso também se estende para a célula. Então, aqui nós temos essa célula delimitada por membrana, né? E a gente fala muito que a membrana ela possui, né, uma permeabilidade seletiva. O que seria essa permeabilidade seletiva? É a capacidade que a membrana tem de dizer o que vai passar e o que não vai passar através dela, para dizer o que vai entrar nessa célula, o que vai sair dessa célula, certo? Então, do que vai depender isso? Vai depender do conteúdo da membrana, do que ela é formada. Então, aqui, ó, só mostrando aqui embaixo, nós temos, né, uma membrana, né, que está aberta, né, dividida ao meio, onde a gente percebe uma bicamada, né, de fosfolipídios aqui, aqui a parte polar e as caudas apolares, né, e do outro lado também. Então a gente vê que a parte polar ela fica mais em contato com a água. Aqui no interior se cria um ambiente bastante hidrofóbico e depois essa parte aqui fica voltada, né, para a parte do citosol da célula propriamente dito. Uma outra coisa interessante também que forma as membranas são as moléculas de colesterol que estão presentes aqui, ó. Então, ó, em algumas membranas vai ter mais, outras vai ter menos, né, colesterol, mas ele é uma molécula que está presente, né, bastante em alguns tecidos. Além disso, nós temos também as proteínas. Então, as proteínas, aqui nós temos uma proteína integral, quer dizer que ela, né, atravessa toda a bicamada lipídica. E aqui nós temos as proteínas periféricas. As proteínas periféricas, às vezes, elas estão ancoradas também a outras proteínas, né? E aqui alguns glicídios que podem se ligar, os glicolipídios, né, a lipídios ou a proteínas, que nem está mostrando aqui. Então, eles podem, né, se ligar a essas estruturas e eles têm uma função bastante específica aí nas células, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês, né, a importância dos constituintes e de quais são os constituintes da membrana. Então, aqui nós temos o colesterol, os fosfolipídios, os esfingolipídios, que são muito presentes, os esfingolipídios na barrinha de mielina, carboidratos e proteínas, né? Então, isso vai conferir uma barreira seletiva, né, à membrana. E os glicolipídios e as glicoproteínas, elas servem para estabilidade estrutural, reconhecimento celular, resposta imunitária, né? Eles fazem inibição por contato, né? Quando a célula está se proliferando. Então, esses glicídios são muito importantes aí para a estrutura da membrana. Então, sempre que a gente fala que determinadas substâncias são solúveis e outras são insolúveis, quais são solúveis e quais que são insolúveis? Então, todas as substâncias lipossolúveis vão atravessar pela bicamada lipídica. E as substâncias hidrossolúveis vão ter que ter um transportador, uma proteína que auxilia a passagem dessa molécula pela membrana. Então, normalmente, os lipídios, esteroides, pequenas moléculas lipofílicas, oxigênio e CO2 vão ter passagem livre pela bicamada lipídica. Agora, outras moléculas maiores, tipo sódio, potássio, cloreto, glicose, né, vão ter que ter esses transportadores, né, através das proteínas. Então, as proteínas vão auxiliar nesse papel aí. Então, aqui, só mostrando para vocês a estrutura de um fosfolipídio, a gente tem uma região polar, que é dada pela cabecinha do fosfolipídio, e duas caudas, né, que são cadeias hidrocarbônicas, né, que pertencem à estrutura dele. Aqui mostrando, né, que eles se rearranjam em células, formando lipossomas, ou seja, a parte polar, ela tende a se agregar, né, e ficar mais em contato com a água. A parte hidrocarbônica, né, hidrofóbica, ela também tende a ficar mais para o centro dessa micela. E depois, do outro lado, né, que compondo a parte da bicamada, nós temos também uma outra camada polar. Então, seria uma camada aqui e a segunda camada aqui. E isso faz com que ocorra o arranjo da membrana biológica, né, graças a essas interações químicas que acontecem aí. Então, aqui eu trouxe só para vocês verem, né, para não ficar tão vago a estrutura do fosfolipídio,
O fosfolipídio, o que seria esse fosfolipídio? É uma molécula de glicerol, né? O glicerol tem 3 carbonos, onde a 2 carbonos desse a gente vai ter uma cadeia hidrocarbônica, um ácido graxo ligado, e aqui, num dos carbonos, o grupamento fosfato. Então, aqui nós temos 4 tipos de fosfolipídios diferentes, né? E a mudança neles aqui acontece pela ligação de diferentes componentes químicos na estrutura do fosfato. Então, daí aqui a gente tem, né, o ácido fosfatídico, daí depois em B, a fosfatidilcerina, a fosfatidiletanolamina, a fosfatidilcolina. Então, todos esses são alguns exemplos, né, de fosfolipídios que a gente tem na membrana. A partir daí nós falamos das proteínas, né? Então nós temos 4 classificações de proteínas, né, nos sistemas biológicos. As proteínas estruturais, as enzimas, os receptores e os de transporte. Então o que são essas proteínas estruturais? As proteínas estruturais, elas normalmente elas auxiliam, né, a juntar as células, a manter os tecidos unidos, por exemplo, as junções oclusivas que nem a gente vai ver daqui a pouco. Então, elas ajudam a manter, né, a aderência entre as células. Além disso, elas conectam a membrana celular com o citoesqueleto, né? Isso auxilia a manter o formato da célula também. E, além disso, ligar a célula à matriz extracelular, né? As fibras de colágeno e outras proteínas que tem ali na matriz extracelular. Então, no citoesqueleto, a gente tem vários tipos de proteínas que auxiliam no transporte, né, de várias coisas dentro da célula. E também na matriz extracelular, a gente tem uma grande quantidade de colágeno, né, também não é, né, uma proteína estrutural. Então, isso que são as proteínas estruturais. Agora, o que são as enzimas? As enzimas, elas são catalisadores biológicos, então elas vão catalisar inúmeras reações químicas, né, tanto na superfície externa quanto na superfície interna, né, como também no interior da célula, depois que vocês vão ver. Então, elas funcionam como catalisadores, né, auxiliando, fazendo, agilizando, né, fazendo que as coisas aconteçam numa velocidade mais rápida. A partir daí nós temos os receptores. Então, o que são os receptores? Os receptores são proteínas, né, que possuem um sítio específico para um determinado ligante. Então, normalmente pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, pode ser, né, um fármaco que mimetiza, né, algum tipo de ligante biológico. Então, o que vai acontecer? Esse receptor, ele está relacionado a um sistema de sinalização celular. Então, a ativação desse receptor vai desencadear respostas, né, enzimáticas, respostas metabólicas dentro da célula, de acordo, né, se esse ligante for um agonista ou um antagonista. Então, tudo isso vai depender do perfil desse ligante, mas é para auxiliar o sistema de sinalização celular. Então, eles são muito importantes para ativar vias de sinalização, né, e desencadear diferentes respostas dentro da célula. Já as proteínas de transporte, pessoal, elas são responsáveis por transportar moléculas através da membrana, ou seja, elas vão levar determinadas substâncias de um lado para o outro, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, né, para auxiliar no equilíbrio homeostático da célula, né? Então, é claro, por que existem essas proteínas de transporte? Porque elas, as substâncias que vão ser transportadas, elas não conseguem passar pela barreira lipídica. Então, a gente tem que ter essas proteínas de transporte que auxiliam nesse transporte de um lado para o outro, e para que a gente consiga obter, né, diferentes respostas, consiga desencadear potencial de ação, contração, né, consiga obter nutrientes, né, que são super importantes para a manutenção da vida celular. Então, seriam só essas classes aí que vocês precisariam ficar mais atentos. Então, aqui eu só tenho essa foto dessa membrana, né, mostrando a bicamada lipídica, uma molécula proteica, né, uma proteína ultrapassando totalmente a membrana, então é uma proteína integral de membrana. E aqui vocês podem ver que ela tem vários segmentos transmembranas que atravessam várias vezes a estrutura dessa membrana. E aqui mostrando também, né, é um desenho representativo mostrando um carboidrato ligado, né, a essa proteína. E uma coisa importante que eu trouxe nesse desenho, que depois vocês, mais no decorrer do curso, vocês vão ver, a importância que a gente tem aqui quando temos alguns sítios de fosforilação. Então, assim, aqui seria um sítio de fosforilação que existe na proteína, que modula, né, a atividade dessa proteína de membrana. Então, as fosforilações, elas determinam muito a atividade celular, a fosforilação e desfosforilação. Então, para vocês verem que essa proteína aqui tem um sítio, né, nessa porção dela,
que pode ser fosforilado, né? E mudar a conformação dela, fazer com que ela se abra, enfim. E nessa tabela eu achei bem interessante esse exemplo, porque o que mostra aqui? A composição de membranas específicas. Então, aqui nós temos a membrana do eritrócito, da mielina e da mitocôndria. Então, aqui está quantificando, né, a quantidade de componentes que tem aqui. Então, proteína na membrana do eritrócito, 49, lipídio, 43, carboidrato tem 8. Na mielina, 18, 79% de lipídio, né? E 3% de carboidrato. O da mitocôndria, 76, 24 de lipídio e 0 de carboidrato. Então, assim, ó, a composição das membranas, pessoal, vai depender do tipo de tecido, né? Sistema nervoso, um eritrócito, ou de uma organela, que nem a mitocôndria, e a atividade que aquele tecido, que aquela organela desempenha. Então, tudo isso vai mudar. O tipo de proteína, tem proteínas que tu encontra na mitocôndria, tu não encontra na membrana celular propriamente dita e vice-versa. Então, é só para vocês entenderem a dimensão da importância da gente compreender isso. Então, nós falamos das especializações da membrana. Então, as especializações da membrana são proteínas estruturais que auxiliam muito, né, no desempenho da função de um determinado tecido. Por exemplo, aqui nós temos as junções de oclusão. Nós temos a célula 1 e a célula 2. Então, aqui ó, são as junções de oclusão, que nada mais são do que proteínas, no caso aqui a claudina e a ocludina, que bloqueiam o movimento de substância entre as células. Então, elas impedem a passagem, né, o movimento de substâncias entre as células, a difusão de algumas coisas, né, do fluido extracelular para dentro do tecido, ou entre elas para ir para o outro lado. Então, elas são bem importantes nesse sentido, de bloquear esse movimento de substâncias, e sempre lembrando que são proteínas, né, elas são chamadas junções de oclusão, mas são proteínas. Aqui nós temos, então, os desmossomos, que são junções de ancoragem, né? Então, a proteína que forma ele, que nem eu coloquei aqui, né? Que está nessa figura, é a caderina. Então, aqui, ó, nós temos a membrana celular, né? A célula 2, a célula 1, e as proteínas, né? Auxiliando nessa junção, né? Nessa ancoragem de uma célula com a outra. Para que serve isso? Para manter as células unidas, né? E unidas à matriz extracelular. Então, aqui nós temos vários filamentos intermediários que auxiliam também nesse processo de ancoragem, né, de aderir uma célula à outra, né, e deixar o tecido bem firme. Aqui, então, nós temos as junções comunicantes, que são extremamente importantes. Então, nós temos uma célula aqui, né, a célula 1 e a célula 2 aqui. E aqui, ó, vocês podem ver que eles formam canais, é como se fosse um cano de uma célula a outra. Então, se vocês olharem esse corte transversal, para que servem essas junções comunicantes? Para permitir o fluxo de íons e pequenas moléculas entre as células. Quando que isso é importante? Por exemplo, na contração do coração. Então, assim, para que o coração bata todo ao mesmo tempo, as células precisam dessas junções comunicantes para que os íons fluam de uma célula para outra rapidamente e que o coração se contrai de uma maneira essencial, né? Todo ao mesmo tempo. Então, elas são bastante presentes no tecido cardíaco, né? E elas são super importantes. Então, eu coloquei aqui no quadrinho para vocês, ela permite comunicação entre as células com a livre passagem de íons e outras moléculas pequenas. Então, só mostrando um perfil da membrana que às vezes a gente deixa para falar mais depois, mas eu resolvi falar agora para vocês já começarem a se localizar a nível de membrana, que é a membrana apical e a membrana basolateral. Então, o que acontece, pessoal? O que é a membrana apical? Então, aqui a gente define mais a nível de intestino e de rim, que é mais fácil, né, da gente conseguir fazer essa definição. Essa aqui é a membrana apical, né? Então, essa membrana apical é aquela que está em contato com o lúmen, né? Com o lúmen do intestino ou com o lúmen do néfron. Então, se falando a nível de néfron, né? O néfron são uma sequência de células onde você tem um lúmen, onde está sendo ocorrendo o processo, né? De reabsorção, de absorção, de secreção e, consequentemente, a formação de urina. Então, essa membrana aqui, ela é a membrana apical. Essa junção de oclusão é o que delimita a membrana apical da membrana basolateral. Então, aqui nós temos uma junção de oclusão que o que vai fazer? Ela vai impedir com que substâncias passem daí para o espaço entre as células,
ok? Então, nessa membrana, mas por que é importante a gente saber o que é uma membrana apical e o que é uma basolateral? Porque as proteínas que estão presentes na membrana apical, muitas vezes não estão presentes na basolateral. E vocês vão ver a importância disso no rim, por exemplo. A sódio potássio ATPase, que é uma proteína que a gente vai falar, né? Uma bomba que a gente vai falar daqui a pouco, ela está normalmente presente na basolateral. Os transportadores sódio-glicose, aminoácido, glicose estão normalmente presentes na apical. Então, tudo isso vai auxiliar na reabsorção de nutrientes, absorção, né? Então, é muito importante a gente perceber essas diferenças, né? Então, a membrana apical em contato com o lúmen e a base lateral em contato com o fluido extracelular. Então, aqui essas células são circundadas, né, por líquido extracelular, que é por onde as substâncias vão ser, né, absorvidas e passarem depois, no caso, do intestino para a corrente sanguínea. Então, a função delas é diferir na composição de proteínas mesmo. Aqui falando um pouquinho sobre o volume de água nos diferentes compartimentos, que é bom para a gente entender a importância da membrana nesse sentido. Então, aqui, ó, nós temos vários locais que armazenam água. De 60% a 70% do nosso corpo, ele é composto, constituído por água, né? Então, onde é que essa água fica? Né? Então, de 4 a 5% dessa água, ela fica no plasma, no interior dos nossos vasos sanguíneos. Esse seria um dos compartimentos que tem água. 16% fica seria chamada água intersticial ou fluido intersticial. Então, seria esse fluido que permeia as células, que fica em torno das células. Então, aproximadamente 16% fica aí no fluido intersticial ou espaço extracelular, que nem a gente fala. De 30% a 40% dela fica dentro das células. Então, às vezes a gente para para pensar, onde é que tem a maior concentração de água? Dentro das células, porque nós temos trilhões de células. Então, imagina quanta água é armazenada aí, né? Então, as nossas reações metabólicas dentro da célula acontecem, né? Porque aquele meio ali ele é bastante aquoso. E 1 a 3% a gente fala que é uma água transcelular. Onde é que está localizada essa água transcelular? Ela está localizada no líquido céfalo-raquidiano, no fluido ocular, nos líquidos presentes nas articulações. Então, esse é um fluido transcelular que também deve ser contabilizado, né? Ele compõe 1 a 3% dos líquidos, né, que constituem que tem água, né, no seu interior. Então, é importante só para vocês perceberem isso. Então, assim, a composição química no fluido intra e extracelular. Na próxima aula que a gente vai ter, a gente vai falar um pouco sobre o potencial de ação e vocês vão ver a importância da membrana biológica para o desencadeamento do potencial de ação. Então, aqui, ó, só para a gente tentar entrar, ó, o líquido extracelular, que é aquele que fica fora da célula, às vezes a gente vai falar de leque, tá bom? Até para abreviar, para ser um pouquinho mais fácil, né? E o líquido intracelular é o líquido, ele fica dentro da célula. Então, aqui eu trouxe uma composição de várias substâncias, né? Eu não vou falar todas elas, mas depois vocês olhem mais com cuidado, né? O slide. E o que acontece? O sódio, por exemplo, ele é um íon que está presente muito do lado fora e pouquinho do lado dentro. O potássio, pouco fora e muito dentro. O cálcio, ele está mais presente fora e muito, muito pouco dentro. Então, assim, ó, tem o cloreto, fosfato, sulfato, daí tem uma lista, né? Todas as coisas têm suas concentrações específicas, né? Para manter a homeostase da célula. Então, o cálcio ele é um íon sinalizador muito importante e o ajuste dele dentro da célula tem que ser muito fino, porque ele pode desencadear vários processos, ativar várias vias, ativar a contração, liberação de neurotransmissores. Então, os níveis dele intracelular têm que ser bem cuidados. Então, por que é diferente a concentração desses íons dentro e fora? Por causa da membrana. Então, a membrana, ela é hidrofóbica, né? E ela não permite com que esses íons passem. Então, para eles passarem, eles vão precisar de proteínas transportadoras, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui eu só coloquei, né, um outro gráfico para mostrar a quantidade de cada coisa, né, e ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Então, depois vocês dão uma olhadinha nesse gráfico com cuidado. E nós começamos, então, a falar um pouco sobre os sistemas de transporte na membrana biológica. Então, a gente viu que através dos fosfolipídios passa o oxigênio, passa o CO2, lipídios, esteroides, moléculas pequenas, né, pequenas moléculas lipofílicas. Então, elas têm a livre passagem pela membrana biológica. Então, e como é que fazem as substâncias que não são tão solúveis, né, tão afins pelos lipídios? Elas vão ter que passar pelas proteínas.
Então, aqui, ó, de acordo com essa passagem de substâncias, se dividiu, né, alguns tipos de processos de transporte de membrana. Então, nós temos aqui a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. Então, assim, ó, a difusão sempre ela vai ir a favor de um gradiente de concentração, de onde as substâncias estão em mais para onde elas estão em menor concentração. Já o transporte ativo é um transporte que gasta a energia da célula e ele gasta consideravelmente muita energia. Então, a gente tem que ter cuidado para estudar esses transportes, porque realmente não eles custam um pouco caro. Então, o que acontece? Aqui na difusão, nós vamos ter a livre passagem de substâncias pela camada lipídica, né, oxigênio, CO2. A difusão simples, normalmente, ela é dada por canais que vão se abrir, que nem a gente vai ver daqui a pouco. A difusão facilitada são moléculas específicas que se ligam a essa proteína, ela muda sua conformação e transporta a molécula. E o transporte ativo vai ser dado por proteínas que usam ATP para carrear alguma coisa. Então, aqui, ó, só para a gente só conceituar a difusão de uma forma geral, tá bom? Então, essa difusão, ela é um transporte passivo, né? Então, não tem gasto de energia. As moléculas, elas vão se difundir de acordo com a sua energia cinética e sua concentração. Então, de acordo com a energia cinética e a concentração, mais fácil essa difusão, né? Então, eu coloquei aqui, a difusão, ela é mais rápida em gradientes de concentração maior, né? Se é maior, a molécula vai passar mais fácil. Distâncias menores, temperaturas mais altas, então no nosso corpo, normalmente, se ele está numa temperatura estável, né? Isso tende a não alterar tanto. Moléculas menores vão ter maior facilidade para se difundir, né? Elas têm um tamanho menor, se difundem menor, se difundem de uma forma mais fácil. A superfície de membrana maior e a membrana menos espessa. Então, se nós pensarmos a superfície de membrana maior, vamos pensar a nível de sistema pulmonar. Então, nós temos uma membrana epitelial, né? Que faz parte ali de toda a composição dos nossos alvéolos. Por exemplo, uma pessoa que tem um enfisema pulmonar, com o tempo, essas células epiteliais, elas acabam morrendo. Então, você perde área de superfície e você, com o tempo, vai dificultando a troca. Então, quando você perde a área, né, as trocas, elas ficam mais dificultadas. Então, a difusão tende a ser dificultada também, tanto de oxigênio quanto de CO2, tanto de oxigênio para entrar, quanto de CO2 para sair, né? E a membrana menos espessa, porque normalmente essa membraninha do que envolve os alvéolos, ela é muito fininha. Então, o oxigênio passa muito fácil de dentro do alvéolo para a corrente sanguínea. Se por um acaso, né, por um processo patológico, essa membrana, por exemplo, começa a espessar, ficar fibrótica, a gente vai ter mais dificuldade em fazer essa difusão. Então, é só para vocês começarem a pensar, né? Daqui a pouco a gente explica melhor esses conteúdos, né, em mais detalhes. A permeabilidade vai depender da solubilidade em lipídios que essa molécula vai ter e também da composição química da membrana. Então, se tu não tiver um transportador para ela, por mais que ela seja hidrofílica, né, se você não tem um transportador, ela não vai passar para esse tipo de célula, né? Então, aqui, ó, esse esquema só mostra aqui que nós temos uma difusão de uma forma geral, né? Nós temos uma substância que permeia a membrana, então tudo vai depender dessa membrana ser permeável ou não. Se a membrana for permeável, essa substância tende a se difundir, né? Até ficar igual dos dois lados, né? Dos dois compartimentos. Agora, se a membrana for impermeável, ela tende a voltar. Então, que nem os íons, os eletrólitos, eles não passam pela membrana. Para eles passar, os canais vão ter que se abrir, né, permitindo a sua passagem. Então, aqui vai ocorrer uma difusão e aqui não ocorre essa difusão. Então, assim, ó, agora eu vou finalizar esse vídeo aqui para a gente dar seguimento para o segundo vídeo para não ficar muito grande a aula para vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco da matéria. Qualquer coisa, a gente tira dúvidas na aula prática, né? E eu vou mandar algumas questões para vocês responderem em casa, para vocês começarem a se familiarizar um pouco com o assunto, ok? Muito obrigada, até daqui a pouco.